aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no 12º capítulo da Maratona do Livro Como Orar por Seus Filhos. E o tema de hoje é Orando com Fé. O versículo-chave está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Seu filho está envolvido com drogas. Lamento, mas eu disse ao Richard que se ele não confessasse a vocês, eu mesmo teria de dizê-lo. O melhor amigo do pastor Peter Lord e de sua esposa Johnny jogou-lhes essa bomba, mas nessa hora extrema eles buscaram a Deus. O pastor Lord, reconhecendo sabiamente que a mãe muitas vezes é mais sensível à orientação do Senhor com respeito aos filhos do que o pai, sugeriu à sua esposa que se recolhesse para jejuar, orar e buscar orientação de Deus a respeito do filho mais velho. É claro que Peter também vivia em profunda intercessão, especialmente quando Johnny estava impedida de fazê-lo. Abalada pelo terrível golpe, Johnny Lord clamou perante o Senhor a favor de Richard. Então, na terceira manhã de seu jejum, Deus revelou-lhe ao coração 2 versículos bíblicos. O primeiro era: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. O segundo era também importante: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, versículo 8. Regozijando-se, ela perguntou: Senhor, qual o teu propósito para a vida de Richard? E ela lembra a resposta do Senhor. Com muita clareza, o Senhor me assegurou de que usaria Richard em seu plano redentor em benefício de outros. Tá vendo como é bom conhecer a palavra de Deus? Quando você está ali em meio aos conflitos, em meio às dúvidas, você sabe onde recorrer e ele te faz lembrar da palavra dele que você já estudou. Ele te leva a isso, ele te traz à memória. Por isso que é bom, é importante, é necessário nós buscarmos a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando voltou para casa, Johnny disse ao marido: Richard vai abandonar os vícios e os novos amigos, porque Deus vai usá-lo em sua obra. Olha só, a despeito do otimismo materno, Richard ia de mal a pior. O pastor Lord também orava, porém tentando negociar com Deus. Deus faz qualquer coisa para atrair a atenção de Richard. Qualquer coisa, exceto permitir que ele seja preso. Por que ele não pode ir para a cadeia? Bem, Senhor, tu sabes. Os jornais imprimem histórias sensacionais e não ficaria bem para o teu reino que manchetes se espalhassem pelo mundo que o filho do pastor está na cadeia sob acusações de envolvimento com drogas. O Senhor, porém, revelou o orgulho de Peter, o pai. E ele obedientemente confessou esse pecado e orou de novo. Tudo bem, faz qualquer coisa para trazer Richard de volta a ti, Senhor. Qualquer coisa. Poucos dias depois, o inevitável aconteceu. Richard foi preso em outra cidade. Quando seus pais o visitaram, levaram-lhe sua correspondência. Dentro havia a devolução do imposto de renda, de modo que com esse dinheiro ele pagou sua própria fiança. Teria essa experiência da cadeia colocado Richard de volta no caminho? Não. Mas sua mãe continuou a orar repetidamente, lembrando ao Senhor que Richard fora educado em seus santos caminhos. Ela se apegava às promessas que Deus lhe dera durante os dias de jejum e isolamento. Ela também deu graças ao Senhor pelas qualidades positivas de Richard. Ele fora considerado o rapaz mais popular em seu último ano de escola e recebera bolsa parcial de estudos para a faculdade. As semanas viraram meses, sem nenhum sinal de melhora. Richard continuava em seu estilo de vida rebelde. Então, um dia, de forma inesperada, ele voltou para casa,
pôs em dia o sono atrasado, devorou refeições nutritivas e passou a frequentar a igreja com regularidade, condição imposta pelo pai. Numa noite de sexta-feira, Richard silenciosamente teve um encontro com Jesus e entregou-lhe o coração. Nesse íntere, as acusações referentes a drogas que pesavam contra ele foram postas de lado de forma milagrosa. Logo depois, Richard matriculou-se numa faculdade cristã e mais tarde formou-se em teologia. Agora, como pastor de sua primeira igreja, ele tem ajudado a libertar muitos jovens envolvidos com drogas e com álcool, levando-os a Jesus e ao poder capacitador do Espírito Santo. Sim, Deus fez infinitamente mais do que tudo o que sua mãe pudesse pedir ou pensar. O que teria acontecido se as orações desses pais não tivessem sido respondidas com tanta rapidez? Conhecendo Peter e Johnny Lord como os conheço, posso dizer com segurança que eles ainda estariam com muita fé, insistindo nas promessas de Deus. Se depois de termos educado nossos filhos em lares cristãos, nós os vemos afastarem-se do Senhor, Johnny Lord oferece-nos uma palavra incentivadora. Não importa o quanto a situação lhe pareça ruim, dê graças a Deus porque Ele opera na vida de seu filho, colocando-o de volta no caminho. Nunca perca a esperança. Mesmo quando entramos em pânico, não devemos esquecer-nos da palavra de Deus que nos diz que, se educamos nossos filhos no caminho em que eles devem andar, mesmo depois de velhos, não se desviarão dele. Enquanto isso, em nossos momentos de espera, podemos afirmar com Paulo: vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Sabe o que é importante aqui? Hoje em dia eu vejo muitos pais dizendo assim: meu filho, eu não ensino nada para o meu filho assim sobre religião, sobre alguma coisa. Eu deixo ele que quando ele crescer, ele decide. Você está perdendo seu tempo com isso. A palavra de Deus diz: instrua, ensine a criança no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensine os valores para o seu filho. Ensine aquilo que realmente importa. Hoje, não espere ele crescer. Ah, não, ele é muito pequeno, ele não entende. Ah, não, agora é isso, agora é aquilo. Tenha fé. Acredite que aquilo que você está ensinando é como um tesouro sendo guardado no coraçãozinho dele. E é no caminho que nós ensinamos. Ou seja, nós também estamos nesse caminho, é junto com ele. Não é aquela história de, olha, você tá vendo o vizinho do fulano como ele é inteligente? Por que você não é igual a ele? Olha como seu tio é honesto, por que você não é igual ao seu tio? Não. Seja você o exemplo que o seu filho tem que seguir. É no caminho, é falando, andando, ensinando, mostrando. Com você. Sabe aquele pai que fuma e fala, nunca faça isso porque isso não presta? Não é assim que se ensina. E a Bíblia diz que quando ele envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará desse caminho. Porque você está ensinando, instruindo no caminho. Instrução. Sabe o instrutor de autoescola? Que ele tá junto com você ali, se acontecer alguma coisa, ele tem a direção do carro. É isso que você tem que fazer. É essa instrução que você tem que dar. Com fé, acreditando que essa sementinha que você tá plantando no coração do seu filho, você vai colher lá na frente. Ela vai dar frutos. E frutos que não perecem, são frutos que permanecem. Porque você está semeando hoje. Você não está esperando ele crescer para ensinar. Não faça isso. Não faça isso. Não espere. Ou achando que a vida ensina. Não faça isso.
Você não está nesse mundo para facilitar a vida do seu filho. Você está nesse mundo para educá-lo. E essa é a sua missão. Não transfira ela para outro, nem para a escola. Preste muita atenção. A educação do seu filho é sua obrigação. Ensine, instrua, não espere pelos outros. Boas maneiras, valores morais, honestidade, lealdade, integridade, sinceridade. Isso não vem da escola, vem dos pais. O Deus que nós servimos não vem da escola, vem dos pais. No caminho. Visões políticas não vêm de escola, vêm dos pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Escola não foi feita para ensinar seu filho qual partido político que ele tem que ter. Militâncias não vem daí. É sua responsabilidade. Ore com fé, crendo que aquilo que você tem pedido ao Senhor, o caminho que você tem mostrado para o seu filho, que você tem andado com ele, ele vai seguir. E bons frutos virão. Amanhã eu estou de volta no nosso 13º capítulo. Deus abençoe você.